A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs. É com muito prazer que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Esta ferramenta que tem sido disponibilizada semanalmente para contribuir junto com professores e professoras na compreensão e na exposição das lições bíblicas dominicais. E nós estamos, graças a Deus, assim, iniciando um novo trimestre, com uma lição maravilhosa que, com certeza, há de mais uma vez trazer uma grande contribuição para o nosso crescimento espiritual. No trimestre, como já tivemos a primeira aula, hoje a segunda, estamos assumindo assim, dessa maneira, o grande desafio da evangelização, obedecendo ao ide do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. E com certeza é a grande missão da igreja e o grande desafio que nós assumimos. Louvado seja Deus por este momento em estarmos aqui reunidos para mais esse grande encontro, Eu louvo a Deus por todos que têm participado, dado sua contribuição através da oração, através dos comentários, curtindo, se inscrevendo também na nossa página. Nessa ocasião estão conosco, hoje o nosso presbítero Mendonça, que coopera conosco aqui na Superintendência da Escola Bíblica Dominical em Abreu e Lima. Também o nosso evangelista Adjair, que graças a Deus também tem dado a sua contribuição na superintendência. E hoje nós estamos aqui, meus amados irmãos, para comentarmos sobre a segunda lição, Deus, o primeiro evangelista. Eu queria já fazer a leitura do nosso texto áureo, que para mim, de fato, se encaixa com muita perfeição na sua designação. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:8. Aqui é o que a gente pode dizer, irmãos Mendonça e Adjair, é a Escritura interpretando a própria Escritura. O nosso primeiro tópico vai tratar sobre a chamada de Abraão. Eu gostaria, Mendonça, de pedir assim, a sua participação, de nos colocar dentro dessa temática, Qual a relação da chamada de Abraão com a obra evangelística? A paz do Senhor, meus irmãos, a todos que nos acompanham. É um prazer retornar a este programa e poder, de alguma forma, contribuir para o crescimento do conhecimento para os irmãos, para que todos possam ter uma aula melhor no próximo domingo. Queremos aqui, rapidamente, fazer um comentário acerca desta sua pergunta, informando que a lição ela tem como foco principal, como objetivo específico, esta chamada do patriarca Abraão. E existem inúmeras coisas que nós poderíamos falar acerca dessa chamada de Abraão e qual a importância deste homem para as nossas vidas. O professor vai observar que o patriarca Abraão, se ele fizer uma análise mais acurada, vai observar que ele é um ícone, ele é um principal referencial das três maiores religiões hoje no mundo. Ele é reverenciado ou ovacionado pelo islamismo, pelo judaísmo e admirado pelo cristianismo e muito respeitado. Então, o nosso irmão Abraão, ele tem esta envergadura do seu chamado que nenhum outro homem na Bíblia tem. Nenhuma outra religião, nenhuma outra pessoa tem isto que Abraão tem. Esta chamada dele, ela é muito especial e não poderia passar desapercebido nesta lição. Vale aqui observar que nesta chamada de Abraão, Deus se dispõe a se revelar de forma coordenada, de forma sistemática ao seu povo. Percebendo que naquele período pós-diluviano, o povo já havia perdido as suas referências desse único Deus, o próprio Deus se dispõe a se revelar para o mundo. Nós conhecemos e sabemos que lá em Gênesis 3:15 temos o que nós conhecemos como o proto-evangelho.
mas foi uma coisa assim muito superficial, muito assim, muito minúscula. Mas a partir da chamada de Abraão, Deus começa a desenhar, a mostrar, a revelar quais são os seus propósitos para a humanidade. Seria o desdobramento de 3:15 de Gênesis, corretamente, né? Para que as pessoas daí em diante comecem a entender. Deus precisava de que começasse por alguém. E a pessoa que Deus escolheu e chamou foi o irmão Abraão. O chamado de Abraão é excepcional porque ele é um referencial até os dias de hoje. Para você ter uma ideia, lá em Isaías 51, versículo 2 ou 3, se não me falha a memória, é o único homem na Bíblia, com exceção do próprio Deus e Cristo, que o Senhor diz assim: olhai para Abraão. Então a vida de Abraão, o chamado de Abraão, a história de Abraão, há características, há ensinamentos dos quais nós teríamos um grande prejuízo se não nos atentarmos para a sua experiência. Amém. Adjair, a nossa lição hoje tem muito o emprego de um termo que a gente vai encontrar no Novo Testamento, mas de forma alguma ele é exclusivo do Novo Testamento. Apesar do termo não aparecer no Antigo Testamento, também nós já sabemos que é possível identificar a ação do significado evangelismo, né? Ou evangelizar, porque Deus, né, diante da sua soberania, ele se reporta a Abraão, se revela a Abraão, né, dar-se a conhecer a Abraão como sempre pretendeu, né? Após a queda, né, o grande processo de restauração é através da revelação soberana de Deus ao homem, né, buscando resgatar o homem a essa comunhão que foi perdida lá no Éden. Então, o termo evangelizar, tão empregado, o evangelismo, conhecido no Novo Testamento, possa ser que passe desapercebido. Isso é uma ideia recente, neotestamentária, mas percebemos que não é tão nova, né? Porque sempre se é o anúncio de boas novas, e as boas novas é sempre abrir a porta para que o homem tenha acesso a uma revelação sobrenatural. Então isso já começa desde Gênesis 3:15. Independente da época, né, pastor? Independente. Então, como é que a gente pode esclarecer melhor, né? Já que no segundo tópico diz que a palavra de Deus ela é evangélica. E é claro que ela é evangélica no sentido de anunciar, de proclamar a vontade de Deus ao pecador, né? Então, de forma brilhante, né? A lição em si é brilhante, é um tema, né, despertador, né? É um tema que vem chocar, né? Que vem mexer com os nossos corações e com as nossas almas. Então, o segundo tópico fala que a palavra de Deus é evangélica, a lei é evangélica, a história de Israel é evangélica, a poesia de Israel é evangélica, os profetas são evangélicos. Como é que a gente pode, né, incorporar o sentido do Novo Testamento a essa ideia já presente mesmo na escritura veterotestamentária? E ressaltando, pastor, o que o nosso amado irmão está falando, e também um pouco da história de Abraão, é de onde a gente vai tirar também uma conclusão muito grande acerca do que Deus realmente queria com a humanidade. Levando pelo contexto da vida que Abraão vivia, numa terra da Mesopotâmia, uma terra pagã, né, de uso ali com seus padroeiros e aqueles que se diziam deuses daquela época, Abraão ele foi intimado por Deus a sair de uma terra para ir para uma terra que ele nem conhecia. Então, a partir daquele momento, já iniciava ali a questão da evangelização, do anúncio, né, do propósito de Deus para a humanidade. Então, a gente vai ver, dentro da lição, só apenas ressaltando aqui algumas partes, a vida de Abraão, ao sair da terra pagã, juntamente com a sua família, trouxe para nós também, nos dias atuais, o despertamento de que Deus precisa, ou seja, nós precisamos em si ter de Deus a consciência que devemos muitas das vezes renunciar a algumas coisas.
e evangelho como boas novas, trazendo a notícia de salvação, a notícia que vai mudar a vida do ser humano, a gente tem que ter dentro de nós uma mudança. E essa mudança, ela deve ser primordial na vida do cristão. E como o senhor acabou de frisar, que o termo em si não é apenas ser ligado ao Novo Testamento, né, que ele é muito utilizado no Novo Testamento. Mas a gente já vê aqui, até no segundo tópico aqui sobre a palavra de Deus evangélica, nós vamos ver acerca da lei de Moisés, que é evangélica. Aí aqui o comentarista faz aqui uma observação aqui, dizendo que em Gênesis Deus faz diversos anúncios evangélicos, destacando a redenção da humanidade. Veja qual foi a importância do plano da redenção para a humanidade. A humanidade que antigamente vivia deteriorada, né, perdida, sem expectativa nenhuma, teve uma oportunidade de Deus, né, advinda da parte de Deus. Justamente, teve uma oportunidade muito grande de receber essa boa notícia, né, essas boas novas em si, para poder ter a expansão que temos hoje do Evangelho. E o ponto de partida escolhido foi Abraão e a sua história. Justamente. Abraão e a sua história. Interessante comentar aqui, me permita a parte, que Abraão recebe uma proposta de abdicar da vida que já tinha e se lançar no projeto de Deus. Ele recebe de Deus este evangelho, entendendo que o meio em que ele vive está completamente corrompido e que Deus tem uma proposta melhor de vida e de caminho para este homem, informando para ele que a humanidade estava completamente comprometida com o juízo e que a humanidade estava perdida. Então, a Bíblia vai nos dizer que com esta proposta de Deus para Abraão, informando a ele que nele todas as famílias seriam abençoadas, Abraão está entendendo que há um propósito nobre de Deus e se sente disponível, se coloca disponível para atender o chamado de Deus e através dele as famílias serem abençoadas como são até hoje. Não seria uma missão, Mendonça, no caso, que atendesse única e exclusivamente uma demanda pessoal de Abraão ou de sua família, de forma alguma, mas que abrangeria todos aqueles que lhe rodeassem, né? Em todos os tempos. Cabe lembrar aqui que aquilo que Deus colocou para Abraão ainda hoje é atual. Abraão, quando Deus o chamou, lá em Isaías 51 está dizendo: eu chamei e eu o multipliquei. Eu chamei, eu abençoei e eu o multipliquei. Então, percebe-se aí a bênção de Deus sobre a vida de Abraão e todos aqueles que descenderem dele. Além do que, quando se fala em evangelho, nós devemos lembrar que evangelho, pregação do evangelho é pregar arrependimento e fé. E quando nós encontramos Abraão recebendo o chamado de Deus, aceitando este chamado de Deus, ele está arrependido porque ele era um pagão, junto com seu pai, recebeu esse ensinamento de adorar a vários deuses, e depois disso ele teve fé. E como falar de fé sem citar Abraão? O pai da fé. O pai da fé, justamente. Ou seja, é o próprio Deus que vai até Abraão, que procura Abraão, né, que ele entrega a missão, né, ou seja, é Deus se comunicando com o homem, né, que havia se separado. É por isso que a lição intitula-se Deus o primeiro evangelista. Primeiro evangelista. É um título, né, pastor, que causa um impacto para quem vê assim de frente, Deus evangelista. Sim, mas não poderia ser outro, né? Não poderia ser outro. Se todas as coisas são oriundas de Deus, por que não dar-lhe a primazia de ser o primeiro evangelista, aquele que traria as boas novas para a humanidade? E a iniciativa, né, de restaurar a criatura humana, o padrão original, teria que vir do próprio Deus. Por quê? Porque o homem espontaneamente, né, por suas próprias forças, vontades ou capacidade, não teria nenhuma condição, né? Mas é o próprio Deus que toma essa iniciativa, vai de encontro a esse pecador caído, restaura-lhe, né, e dá-lhe a missão. E é interessante que Deus entrega um bem que devemos administrar com excelência, de Jair, mas não é um bem que a gente deve enterrar. É meu, né, eu vou conservá-lo para que no final eu tenha que prestar contas. Ou seja,
um princípio, né, evidente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é fazer o nome de Deus Isso. conhecido. E o objetivo realmente era esse. Quando Abraão automaticamente recebe a chamada de Deus na vida, não era para ele se restringir a um grupo de pessoas ou unicamente levar a mensagem à sua própria família. Ou receber benefícios próprios. Ou benefício próprio, barganhar sobre aquilo. Embora ali, o próprio Deus tivesse dito para ele que ele seria muito beneficiado. Justamente, o propósito maior de Deus era a expansão deste evangelho, era a transmissão dessa palavra, que fosse alcançado todos os povos. Então, a partir do momento que os povos fossem alcançados por essa palavra, Deus iria ser glorificado e o nome dele era notório por todas as áreas. Todos os lares, as nações iriam, as famílias iriam ser alcançadas, que esse era o objetivo maior de Deus. Maior a questão de Deus, correto. É a família, portanto que Deus, quando o chamou, não chamou Abraão sozinho, né? A toda a sua família o acompanhou. Então toda a família dele teve esse objetivo, que foi de participar de forma também direta nesse plano de Deus. Então a gente vai ver que se Deus assim designar algo para alguém, a gente vai entender que a chamada dele não é uma chamada restrita, é uma chamada que vai alcançar a muitas pessoas. Muitas vidas. Deve alcançar. Né, deve alcançar muitas vidas, né? Deus chama Abraão e diz, e abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, Abraão possuía, né, ele era um representante legal de Deus, vamos assim dizer. Representante legal de Deus. Podemos dizer, irmão Marcelo, que Abraão foi o homem escolhido por Deus para ser o veículo, o portador dessa abertura que Deus estava começando a se revelar para a humanidade. Até porque dali iria se fomentar uma grande nação. E esta nação teria o propósito no projeto de Deus de ser o sacerdócio santo, o povo eleito do Senhor, para fazer menção da graça de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus para toda a humanidade. O papel que hoje a igreja desempenha, né, seria de Israel, e que no futuro bem próximo há de ser. No milênio, né? nós estudamos isso. Há de ser. Já foi tema de lições passadas. Correto, né? muito bom sinal. Nos recordamos disso. No nosso terceiro tópico, né, está escrito executando o trabalho de Deus. Então diz Israel e a evangelização mundial e a missão intransferível da igreja. A gente sabe que se no Antigo Testamento profetas, reis e sacerdotes, de alguma maneira, propagaram a mensagem, né, sobre Deus, ou seja, ela é evangelística, porque ela aproxima os pecadores de Deus, né? Na própria lei previa a possibilidade da incorporação de quem não fosse judeu, né? Desde que também atendesse, né, e cumprisse com as regras prescritas na lei, mas a lei atendia, né, os peregrinos em Israel, né? Então aqui nós temos a missão intransferível da igreja e também Israel como um veículo dessa evangelização mundial. Se hoje somos e nos identificamos como igreja, né, dentro desse corpo místico, universal, atemporal. Né? Então, a igreja, né, esse agente, tem essa missão de fazer o nome do Senhor conhecido em qualquer lugar que seja, em qualquer tempo que for, diante de qualquer circunstância. Temos que fazer o nome do Senhor conhecido. Através, né, da nossa declaração pública, da pregação do Evangelho e, sobretudo, e muito especialmente também, meus irmãos, na vivência diária. Onde Israel foi falha, foi exatamente nesta vivência diária que o senhor acabou de comentar aí. E por conta de Israel ter sido falha nesta missão, ele foi incumbida por Deus, coube a igreja agora fazer a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Há um evento no Antigo Testamento bem interessante, né? Quando as pessoas conhecem o nome de Deus, conhecem o próprio Deus, conhecem suas façanhas,
a vida dessas pessoas são transformadas quando elas reconhecem esse poder salvador. Há uma passagem, quando Josué ainda estava se programando para invadir Jericó. E aí ele manda os espias, né? E eles ficam acomodados numa residência de Raabe. Correto. Né? E aí Raabe vai narrar fatos sobre alguns milagres que Umas Deus, histórias. né, que chegaram até eles. E isso causou pânico, causou medo. Mas, de alguma maneira, essas histórias chegaram até eles. E a visita dos espias serviu para fomentar ainda mais, né? Dar ainda mais convicção e legitimidade àquela mensagem. Correto. Ou seja, ela conheceu a mensagem e a vida dela foi transformada. Né? O poder que tem o Evangelho. Né? Sim, sem dúvida. Sem Ou dúvida. seja, Um poder marcante, porque através de um contexto histórico, de uma experiência de vida de muitas pessoas, salva muito mais ainda. Né? As pessoas que têm suas experiências de vidas particulares, né? Mas a gente pensa às vezes que a forma como vai se expressar ou até comentar com alguém, conversar sobre a experiência de vida que passou, pensa que aquilo ali não tem nenhum crédito, não vai ter nenhum valor, mas aquilo ali é um evangelismo muito forte, que para aqueles que estão à escuta, se torna de forma impactante. A pessoa se comove, porque a palavra de Deus em si, ela é poderosa, ela tem esse poder, né? Ela penetra, ela vai dentro da alma, ela vai discernindo tudo, ela conhece o ser humano. Então não tem pessoa melhor do que o próprio Deus para transmitir a própria palavra. Alguém sempre passa por um momento, uma experiência semelhante, que o testemunho de alguém que já venceu essa batalha pela fé no verdadeiro Deus sempre contribuirá, né, para que ela também alimente uma fé semelhante, né, uma confiança em Deus. Né? A gente vai ter outros grandes momentos, como a da Ruth mesmo, né? Ela tem o contato com a cultura judaica e, através, certamente, de alguma exposição que lhe foi feita sobre o Deus dos judeus, né, ela se converte, a gente pode dizer, ao judaísmo. Ou seja, e aquele conhecimento trouxe transformação, uma transformação vital, Mendonça, para a vida daquela mulher. E isso a gente não pode dar outro nome senão o Evangelho. É interessante o senhor comentar que a mensagem principal do Evangelho, sem sombra de dúvida, é a exposição das Escrituras. As pessoas que viviam naquele tempo viviam, como se pode dizer, sem lei. E algumas davam a sua vida futura, pós-morte, ou até mesmo a sua vida em terra, sem nenhuma regra. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando ela é exposta, faz com que o pecador olhe num espelho e ele sempre vai perceber que ele está em falta com a lei de Deus. E quando ele percebe que está em falta com a lei de Deus, gera em seu coração um temor. E ele vai perguntar a si mesmo, o que é que eu devo fazer? Observe que quando Pedro, no dia de Pentecostes, quando os irmãos foram alcançados pelo batismo com o Espírito Santo, vocês podem observar que Pedro se levanta, anuncia o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, e quando ele anuncia este Evangelho, as pessoas ficam compungidas em si mesmo e perguntam a si mesmo, o que é que nós vamos fazer? Perguntam a Pedro, o que é que nós vamos fazer? Deve haver uma alternativa, uma saída para nós escaparmos dessa dificuldade. E é onde Pedro, quando anuncia o Evangelho, apresenta as Escrituras, as pessoas sentem a necessidade do Evangelho de Cristo e, por conta disso, têm o desejo de entregar a sua vida a Cristo. Perfeitamente. O desconhecimento de Deus, ou seja, o desconhecimento do Evangelho, causa destruição. Sem dúvida. Né? Pessoal, particular, de um indivíduo, como também de uma nação.
O outro exemplo que eu gostaria de citar é aquela ocasião de Israel, já está estabelecida de certa forma na terra prometida, e o livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 10, diz que: "E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel." Então, ou seja, esse desconhecimento de alguma forma, né, alguém deve ter aí vacilado, né, na manutenção do conhecimento de Deus, né, e que causou essa divisão. E essa divisão trouxe fragilidade. Então, o que foi importante nesse momento, né, essa intervenção divina direta, o próprio Deus indo em direção a alguns homens e mulheres, se revelando pessoalmente a eles, Adjair, para que através dessas vidas dos juízes, né, o evento com Gideão, por exemplo, é o próprio Deus que se encarrega de ir até ele com boas novas. E a partir dessas boas novas, trazer transformação a Gideão e a sua comunidade. Da época. Cabe aqui ressaltar, professor, nosso irmão Marcelo, nosso irmão Jair, todos que nos acompanham, que os professores, aí eu quero dirigir uma palavra aos professores, eles desempenham um papel extraordinário. Olha, professor, você, independente da classe que você esteja coordenando, cuidando, você é um veículo, é um portador do Evangelho de Deus para cuidar destas pessoas que estão aí dominicalmente ouvindo você abrir as Escrituras e alimentar as suas almas e conduzi-las dentro da palavra, a presença de Deus. É importante ressaltar aqui, eu quero parabenizar o professor que está assistindo essa videoaula, sinal de que você é empenhado, que você é esforçado para trazer o melhor para o seu aluno. Cabe salientar aqui também e registrar de que Jesus, e eu estava analisando isso com muito carinho, Jesus passou 30 anos, observe, 30 anos em silêncio. Mas quando Jesus abriu a boca para pregar, a primeira mensagem foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então observe que não se pode anunciar o Evangelho se não for com as Escrituras. As Escrituras são a grande ferramenta do evangelizador, seja ele em qualquer patamar dentro da congregação. Qualquer cristão tem essa responsabilidade de fazer bom uso das Escrituras, e dominicalmente os nossos professores têm essa oportunidade. Aí a gente já tem falado que Deus tem usado, né, reis, profetas e também sacerdotes. Mas eu pergunto, Deus usa a natureza para evangelizar? A natureza tem seus exemplos, né? Ela pode transmitir também como é que eu posso explicar melhor, a magnitude da presença de Deus, a manifestação de Deus, né? A complexidade da própria natureza, da própria natureza. Nada é simples. Nada é simples. Se você for observar o próprio Jó, quando ele fez o seu comentário dizendo acerca dos limites que Deus pôs no mar, né? Disse que Deus pôs ferrolhos no mar. Correto. Isso mostra a forma como a natureza ela anda em sincronia com Deus. Expõe Deus. Né? Ela expressa a vontade de Deus, a grandeza de Deus, até o próprio caráter de Deus em si, na questão de ação. Deus é tão grande que, na verdade, que a gente não tem nem como, às vezes, explicar, né, o próprio Deus. Ele não poderia... A gente tem Romanos, por exemplo, capítulo, e muitos outros versículos, né? Que demonstra que a gente chama dessa cognoscibilidade de Deus, né? Ou seja, o quanto Deus se dá a conhecer, através dos fenômenos, né? E a natureza, com certeza, é um palco excelente para a gente ver Deus. E a partir daí, vendo Deus, é ir em busca desse Deus através dos instrumentos, né, que ele tem disponibilizado. Instrumentos esses que obedecem rigorosamente os ditames bíblicos, né? A gente, como você já colocou, o evangelista ele não pode abrir mão do principal instrumento, né? Não pode. Para evangelizar. Professor, não caia no erro de deixar de usar
a Bíblia na sala de aula. O seu aluno precisa estar sempre com muita intimidade, percebendo que, fazendo uso da palavra de Deus, aquela palavra que é lida, que é explicada, ela vai alimentar a sua alma, alicerçar a sua fé e vai fazer desta pessoa também um propagador da palavra de Deus. E eu sempre costumo dizer que o testemunho de vida que a gente tem com Deus, em forma de experiência, é apenas um complemento que é trazido através da palavra. A palavra em si é quem vai nos fortalecer, vai nos trazer força, vai nos trazer a sabedoria, para poder a gente suportar os momentos da tribulação do dia a dia. Sem dúvida. Né? Então, muitas pessoas dizem assim, mas minha vida em si, como o apóstolo Paulo diz, até que a gente é rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que estão ao nosso redor, observando o nosso andar, nosso caráter, a vida, até o gesto daquela mulher mesmo que acompanhava o homem de Deus passar na frente. Tem tu visto aquele homem de Deus? Então, quer dizer, mas a palavra de Deus ela foi deixada para isso, para que fosse examinada. E um referencial para nós. Referencial, que através dela fosse subtraída. As pessoas fossem moldadas. Justamente, subtraído o que é de bom. E até aquelas passagens bíblicas que vai trazer referência até de um choque para muitos que diz assim, mas a palavra de Deus ela vai de encontro à minha vontade, justamente. É aí onde está a razão da correto. Compreensão de Deus. É a vontade dele que prevalece por conta da sua soberania. Deus, como primeiro evangelista, né, como tendo a primazia de ir até o indivíduo. Há um outro evento bem interessante, né, que se a gente entende o evangelho como boa nova, como uma mensagem de livramento. De né? livramento. Também. Né, do juízo. A gente percebe a graça e a misericórdia, né, gigante, pertencente ao soberano Deus. Existe, Mendonça, o evento lá de Balaão, né? Você vê como Deus faz para livrar um indivíduo de um juízo, né, iminente. Não somente o indivíduo, como também o povo. Deu uma lição para o povo, não é? Do cuidado de Deus quando se designa alguém e, uma vez ele abençoando o povo, está abençoado. Ou seja, quando alguém tenta mudar o plano de Deus, né? Ao ponto do próprio Deus, há quem diga, ou permite, ou usa um animal, né? Para impedir que um mal aconteça. Correto. Ou seja, de alguma forma, né? É Deus que está indo lá. Estabelece os seus planos, os seus desígnios e os faz acontecer. E que soberanamente atua. Correto. É uma atuação, né? No tempo e no espaço. Por isso que é importante, aqui na última parte da lição, falando sobre essa missão intransferível da igreja, que não pode haver negligência. Nós não podemos negligenciar este chamado de Deus. Israel, quando fez isso, ele foi duramente punido porque se entregou à idolatria e passou 70 anos cativo. Hoje, a igreja, quando olhar para os lados, tem que entender que ela foi criada, ela foi gerada, ela foi produzida e hoje ela é sustentada por Deus com este propósito de evangelizar. Não há outra função para a igreja se não for evangelizar e discipular e evangelizar. A igreja precisa ter estes alicerces cotidianamente, fazendo parte dos seus cultos, da sua liturgia, dos seus projetos, evangelizar e discipular. E é interessante aqui fazer um comentário colocado por nosso pastor Antônio Gilberto. Ele diz que a escola dominical tem esse propósito. Ela consegue evangelizar enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. E essa palavra parece simples, mas se ela for bem meditada, nós vamos entender que dominicalmente estamos evangelizando a igreja do Senhor. Até porque se a obra evangelizadora busca ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, ganhar almas para Jesus Cristo é ter alguém se convertendo, né, crendo em Cristo como um filho de Deus, né, e salvador pleno da sua vida, e que ele mantenha essa convicção, essa certeza, essa fé, né, até a volta do seu mestre, do seu Salvador. Correto. Né? Então, esse evangelho, ele se cumpre plenamente na vida daquele que permanece fiel até o fim.
Isso. Então, por isso que quando a gente fala que a igreja tem uma missão, a missão integral, a missão plena da igreja, total, né, é evangelizar. E evangelizar, então acho que está na primeira lição, consiste não só ir lá e falar, mas em falando, em aquela vida, rendendo-se aos pés do Salvador, então você agora vai dar continuidade à obra do Evangelho. Correto. É cuidar, é cultivar aquela vida, discipular, de modo que ela amadureça, de modo que ela cresça e cada dia mais se torne dependente, né? Que se torne uma serva ou um servo fiel de Deus e possa também dar frutos, né? Frutos que permaneçam para a glória de Deus. E o intuito maior é esse. Não é evangelizar somente naquele momento que a pessoa aceitou a Jesus, que teve aquele momento, muitos têm aquele momento de euforia. Sim, muita emoção. De emotivo por aquele momento. Não, mas aí é que está. A evangelização, ela é progressiva. Ela não pode parar, ela não estaciona. Pronto, eu sou crente já me salvei, já estou por aqui, já vou... Não, a gente tem que levar outras pessoas a Cristo. Então, quando o irmão acabou de citar acerca sobre o fracasso de Israel, então Deus ele queria que a igreja avançasse mais. Sempre. Porque não tinha como um filho dele morrer em morte de cruz em favor do pecado de muitas pessoas e o evangelho ainda ficar restrito a um determinado grupo de pessoas, não teria como. Não tem como. Outra coisa que cabe aqui ressaltar é que nós estamos aprendendo nesta lição de que Deus, como sendo o primeiro evangelista, o primeiro evangelizador, este trabalho, esta missão é a vontade de Deus. Significa dizer que qualquer objeção ou obstáculo para que a palavra de Deus tenha fluidez, para que ela seja disseminada, representa ou se torna em si uma coisa contrária, resistente a Deus. É contrariar a vontade de Deus, impedir que as pessoas sejam evangelizadas, impedir que o evangelho chegue em algum endereço, é ser contra Deus, é tornar-se inimigo de Deus. Então, a igreja entendendo isso, a igreja percebendo isso, ela deve criar meios, muitos meios, para que o evangelho seja disseminado. Para que a gente encerre assim, de forma, posso dizer, humildemente, brilhante, né? Deus veio evangelizando desde o livro de Gênesis. Desde o Gênesis, desde o Gênesis, né? Se dando a conhecer. E o ponto, né, culminante é justamente como está lá em a Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus agora envia o seu Filho, né? Além dos profetas, ele dá-se a conhecer, porque a gente tem aqui, Deus é o próprio Logos encarnado, é o Deus homem. Né? Então é ele pessoalmente, Mendonça de Jair. É o Deus entre nós, Emmanuel. Se de alguma maneira ele falou no passado, né? Através dos recursos de profetas, né? Ou algumas aparições sobrenaturais, possíveis de serem percebidas pelo homem, né? Suportadas pelo homem, ele agora, eu vou usar um termo entre aspas, evidentemente que é nosso, ele utiliza seu último recurso, vamos dizer assim, para dramatizar a nossa discussão, seu último recurso. Não é? É como aquele dono da vinha que manda seu primeiro servo, o segundo, e ali seus empregados vão matando, até que, por fim, todo mundo envia o seu filho, seu representante legítimo e legal. Né? É alguém que tem a mesma essência, a mesma natureza, ou seja, é ele mesmo, é o Emmanuel. Né? Ou seja, o caráter, a essência evangelizadora de Deus, agora encarnada na figura humana através de Jesus Cristo. Quer dizer, é algo excelente, né? Excelente. E ele vem e cumpre a missão, né? E ele nos ensina muito, viu? Porque quando Jesus veio, além de questão do evangelismo, de evangelizar, trazer as pessoas, ele ensinou também a questão do cuidado. Sim. Né? Ele pegou os discípulos, formou
aqueles discípulos, trabalhou com eles, né, mostrou a eles o caminho. Até o momento da sua dor e do seu sofrimento, ele disse que ele iria passar por dificuldades. Justamente. E a ser entregue na mão dos homens. Era notória. Sim, né? fazia parte do... Então, Jesus ele fez questão de fazer todo tipo de ensinamento para que os discípulos soubessem e entendessem da importância deste ato. Justamente, do ato dele. Então, é uma lição que só tem que nós, né, em si, que vamos se aprofundar nela cada dia mais, aprender com esse texto. E esta é só a segunda lição. Tem muita coisa boa pela frente. Com certeza. Que nenhum professor nem aluno falte aula alguma para que seja cada vez mais, dominicalmente, edificado neste tema que é fantástico. Jesus disse, enquanto evangelista, né, ele disse que veio buscar os perdidos da casa do Pai, né, mas ele também veio convidar os cansados e sobrecarregados. Quer dizer, é uma mensagem que da parte dele atendeu, evidentemente, os da sua casa, mas ele jamais se opôs, né, a qualquer um de outra nação que se chegasse a ele. Né? Ou seja, ele atendeu, evidentemente, né, os domésticos na fé, mas também abraçou, né, todo estrangeiro que creu na sua mensagem. Ou seja, é o Deus que veio reconciliar, independentemente de nação, de língua, de tribo, de cor, de etnia, mas é o Deus que veio evangelizar, né? O que é interessante é que, mesmo diante da sua soberania, ele não ofusca e ele não apaga a necessidade do homem corresponder e dar uma resposta positiva à sua iniciativa. E hoje, enquanto igreja, né, também de dar continuidade a essa obra evangelizadora. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, pela vida dos amados irmãos. Amém, e deixar a oportunidade para que vocês façam suas últimas considerações. Irmão Adjair. Eu quero agradecer desde já pela oportunidade que foi dada, mais uma vez, e ressaltando apenas para todos aqueles que estão nos vendo através deste programa, que a palavra de Deus, como diz o texto, ela é viva e eficaz. Né? Que possamos estar sempre na sua dispensação. E uma coisa eu digo, sempre vá buscar o melhor de Deus e que todos possam ter uma boa aula no domingo. Amém. Muito bem. Que Deus em Cristo abençoe. Obrigado pela confiança, pelo convite. É um prazer estar aqui comunicando a palavra de Deus com os amados irmãos. Que vocês possam ser edificados nesta palavra. Que Deus os ajude em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a Deus por esse momento, né, especial de estarmos fazendo essa exposição, né, nesse novo trimestre maravilhoso que com certeza há de impactar as nossas escolas bíblicas dominicais, e eu espero em Deus que a gente tenha no final dessa lição uma grande colheita para a glória de Deus. Que você também que deseja conhecer um pouco mais da obra evangelizadora, do trabalho missionário desenvolvido pela nossa igreja, né? Você está convidado, né, a se inscrever, né, fazer a matrícula na nossa escola teológica, né, que funciona aqui no Templo Central, em Abreu e Lima. Temos também à disposição dos professores nos nossos arredores o estudo bíblico para professores que acontecem todos os sábados no Templo Central a partir das 19 horas e também em alguns núcleos que estão espalhados no interior e na nossa região metropolitana. Por isso, você, professor, aluno, amado irmão e irmã que gosta de se aprofundar no ensino bíblico, crescer na graça do conhecimento, não negligencie, né, essas ferramentas que estão à sua disposição. Lance mão delas e que a sua aula possa assim ser produtiva, né, possa ter interação e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Nós agradecemos e até a próxima aula, em nome de Jesus.